Captando tudo que é som ambiente, passarinho, gritaria do vizinho, buzina de carro e algumas tosses aleatórias, está no ar Notícias do Fim do Mundo, o podcast da Círculo de Giz. Direto dos estúdios da minha casa mesmo. Para sapenteu, escuta cá, para sapenteu, escuta aqui. Quando bacumbi, quando barco, tinha pinha, campo. A poesia é uma coisa raríssima, ninguém sabe fazer poesia. Quando você vê um poeta real, você diz assim, não, poesia é isso, então aquilo tudo não presta. João Cabral de Melo Neto faz um verso, põe na gaveta, espera 6 meses para retirar, para ver se serve no seu poema. Tudo bem, Baudelaire, poesia é rara, não me diga que ela não é rara, porque o que acontece nas leituras que eu faço, nas poesias que eu vejo por aí, são uma catástrofe, só se os seus colegas são... Episódio 5 do podcast Notícias do Fim do Mundo. Hoje cá estamos eu, Diogo, Marcelo Fonseca, Cadu Zago e Leopoldo Pio. Um tema importante no pensamento benjaminiano é o da experiência, mais particularmente sobre a possível perda, empobrecimento, o fim da experiência. Na medida em que ele abre um monte de frestas, um monte de questões para a gente pensar, ele se presta também a diversos usos, diversas apropriações. Então vamos seguir um pouquinho na nossa imersão, digamos assim, benjaminiano, nosso papo benjaminiano, partindo dessa questão, né? O mundo moderno é um mundo do empobrecimento da experiência? Eu acho que existe hoje um risco, e que eu vejo ele, não acho ele pequeno, de se ler a noção do empobrecimento da experiência pela via de um determinismo do sujeito pelo meio, né? E esse tipo de leitura vem sendo, acho eu, feito um tipo de leitura que é o mesmo que traz no seu bojo, aproveito para botar isso como um parêntese, uma certa tendência que a gente vê, que o Lacan já chamava atenção para ela na segunda metade dos anos 70, de silenciar, né, a psicanálise, né, o que a psicanálise veio contar para a gente. Quer dizer, é o mesmo tipo de leitura, acho eu, que quer aproximar o Benjamin as categorias decorrentes das ditas novas subjetividades. Eu já vi muita gente querendo ler o Benjamin por esse viés das novas subjetividades. E o privilégio que essa noção das novas subjetividades ela traz focada na empiria, uma empiria conteudista em relação à concepção do sujeito, né, que tem incidência, eu acho, em última instância, num conceito-chave da filosofia da história do Benjamin, que é a figura do silenciado. E o modo como esse silenciado está sendo concebido, né? Porque ele está sendo concebido a partir de uma historiografia conteudista. Isso é muito perigoso. Isso é tudo que o Benjamin não era. A posição do Benjamin é de filosofia da história, né? Ele é um crítico feroz da historiografia, né, tradicional, como forma era praticada naquele começo de século, né? Então, a figura do silenciado e o modo de conceber o silenciado, que tem sido identificado de maneira empírica com determinados grupos. E a noção de silenciado aí, ela é muito mais sutil e, ao mesmo tempo, mais complexa, né, com um poder, acho eu, de denúncia maior. Quanto a tudo isso, eu creio que seja de importância capital nesse sentido, e eu acho que eu estava conversando isso com o Diogo hoje, que é a posição fundamental, chave, que a obra de arte, conforme o Benjamin a concebia, tem dentro do sistema de pensamento dele, né? A base da teoria da linguagem dele é a arte, né? As pessoas normalmente usam alguma coisa de teoria da linguagem para discutir a arte. O Benjamin vai formar uma teoria da linguagem que tem a arte como axioma, e a obra de arte nos termos daquilo que é
aquele princípio reflexionante da arte nos românticos, que eu acho que pede outras formas de elaboração, né, que podem complexificar e enriquecer aquilo, mas que, sobretudo, coloca no centro da obra de arte um ponto nonsense, né, um ponto de abertura, um ponto de falha, uma fissura, uma iância qualquer, que permite, que obriga o sujeito que se põe diante da obra de arte, né, a se responsabilizar com a produção de sentido que se lê na obra. Essa coisa de botar a questão da significação da obra não atrás dela, mas na frente dela, né, ou como uma abertura possível para quem se põe diante dela, sendo esse o núcleo entendido como núcleo crítico da obra de arte, né, ou aquilo que abre a partir da obra de arte uma criticidade, né? Então, a criticidade que ela porta, ela não é uma criticidade que esteja desvinculada, e é uma aproximação que eu me responsabilizo por ela, por aquilo que que figura o estatuto do sujeito na ordem do campo da psicanálise mesmo, né? Quer dizer, o sujeito, toda uma teoria do ato vinculado à noção de poética, né, que obriga a gente a retornar, numa certa medida, a alguns sintagmas gregos, como poiesis, tecne, e por aí afora, e o espaço que isso tinha dentro do mundo antigo propriamente dito. Um tipo de esboço que eu venho tentando elaborar já há algum tempo. Mas, enfim, quer dizer, essa coisa do núcleo da posição da arte como fundamento da filosofia da linguagem, da filosofia política do Benjamin, né, com uma incidência total no último escrito, que é o escrito sobre... Quer dizer, então, na verdade, voltando, porque eu acabei falando demais e divagando talvez um pouco, a preocupação, o grilo que eu fico é sempre esse de uma tendência de conteudizar demais essa noção de experiência e torná-la caudatária. Quer dizer, na verdade, ela é uma ferramenta crítica para a gente pensar alguns dispositivos discursivos da cultura que vem se desenvolvendo desde o século XIX e que, sem dúvida, a gente está vivendo um momento extremo dele, né, que, na verdade, visa, nos termos do Agamben, essa coisa de dispositivos que não produzem subjetividade ou que empobrecem a experiência subjetiva e por aí afora. Marcelo, isso tudo que você tem dito me lembra muito a produção do Antônio Cândido. É isso que eu queria saber. Como você vê a aproximação do pensamento do Antônio Cândido com o Benjamin? Porque o Cândido ele tem uma definição de literatura que me parece muito pertinente a isso tudo. Ele vai dizer que literatura é matéria histórica decantada, né? Ou seja, que o que há de contexto, isso só vale a pena quando isso estiver dentro da forma artística, né? E me parece, portanto, que ele tem uma espécie de recusa também a enxergar a obra de arte, a literatura, como puramente conteúdo, né? Então, sim, eu não sei, mas eu vejo um paralelo muito grande entre os dois. Tem gente, inclusive, onde eu fiz o mestrado, que é na Faculdade de Letras da UFRJ aqui do Rio, que está trabalhando nessa zona de confluência, já vem trabalhando nessa direção há uns 20 anos. Eu acho perfeitamente pertinente a aproximação. Agora, acho que o Diogo teria coisa para dizer sobre isso. E acho que o Cândido faz isso com uma excelência, né? Assim, total. Eu acho. Total. Incrível. Diogo, pega a palavra aí. Não, eu tô totalmente de acordo. E na verdade, enquanto o Cadu falava, eu estava pensando aqui, eu fico sempre levando isso muito para da história, né? Eu tenho um embate muito, muito particular meu, né? Por ser historiador de formação e tal,
de levar isso sempre essas discussões. E aí, por exemplo, essa questão que no Cândido é bastante importante, né? Nem o formalismo, nem o contextualismo, isso na teoria da história, isso começou a ser discutido mais seriamente a partir dos anos 70, mas para boa parte da academia consolidada, digamos assim, pelo menos aqui no Brasil, isso é do incômodo, né? Isso é de uma coisa assim. Então, por exemplo, um historiador, por quem eu tenho um apreço danado, porque vem insistindo nesse ponto, né? De pensar o objeto, e aí não é só necessariamente o objeto de arte, né? A obra de arte, mas objeto histórico como dado por um resíduo que não se esgota no determinado na lógica dedutivista, né? Que é, por exemplo, o Dominique Lacapra. E o Lacapra não tem, por exemplo, tradução em português, né? Então, e falar no Lacapra, por exemplo, o Lacapra é um cara muito utilizado para pensar as questões do trauma. Os trabalhos mais recentes dele são sobre a questão do trauma, né? Aí tem umas frases de efeito que fazem ele circular um pouco, né? Que escrever a história, escrever o trauma. Mas a trajetória do Lacapra de consolidação ali no campo da teoria da história, desde o final dos anos 70 também, muito nos anos 80 e tudo mais, é ao redor dessa questão, de se confrontando com isso, que ele chama de contextualismo, né? Os historiadores estão meio que certos de que tudo pode ser dedutido das circunstâncias históricas. E se trata de uma questão de método, né? Então, não ocorre que esse pressuposto epistemológico talvez ele tenha um furo, né? Porque o próprio objeto histórico tem um furo, porque a própria história é feita de porosidade, alguma coisa dessa ordem. Então não seria não só o objeto de arte. Agora, quando você, por exemplo, no campo do objeto de arte, por exemplo, e me interessa particularmente o tema da poesia, né, do poema, né? Eu gosto de um autor também, algo controverso, mas ele tem uma definição que me agrada bastante, que é o Alfredo Bose, que ele fala o seguinte, né? O tempo do poema é anti-histórico. E aí isso cria impasse para o historiador que tá convencido e toma como pressuposto absoluto de que tudo que existe no tempo é histórico, tudo que existe no mundo está temporalizado historicamente, né? E aí como é que ele se dá com um objeto cujo ou negligencia isso, ou qual é a saída? Diz, não, vamos contextualizar a fala do Alfredo Bose. O meu fascínio pelo Benjamin, Cadu, é porque eu acho que o Benjamin coloca isso em cena com toda a problemática política disso. Que eu encontro reverberar, por exemplo, no início da dialética negativa. E aí isso é uma questão que eu e Marcelo, nós nos tornamos amigos por causa disso, porque a gente não consegue transar com a ideia dessa rivalidade que se criou entre o Benjamin e o Adorno, né? Que ele diz o seguinte, né? A filosofia que um dia pareceu pronta para ser realizada, e eu acho que ele remete à 11ª tese do Marx, né? Cabe agora transformar o mundo, os filósofos já interpretaram o suficiente o mundo, cabe agora transformar. Então diz assim, a filosofia que um dia pareceu pronta na sua atualidade, ela agora está ultrapassada, ela perdeu o seu tempo de realização, né? E é por isso que o tempo dela é o agora. Todas as circunstâncias pareciam apontar para a realização daquele negócio. O tempo de realização daquele negócio passou, está perdido, não existe mais. Então é por isso que está. É justamente porque está perdido que o tempo dela é aquele tempo, né? Então eu acho que isso é profundamente benjaminiano, essa reflexão do Adorno sobre o tempo da Revolução. Eu entendo que é o tempo da Revolução, né? O tempo da Revolução não é a consequência de não é um tempo que diz respeito à consequência de uma série de ações que leva ao ato revolucionário. Ele é da ordem do acontecimento, né? Isso tem uma consequência política, né? Então tem alguma coisa que está sempre escapando. Voltando à questão inicial do Cadu, que é a aproximação com o Antônio Cândido, quer dizer, eu acho que a palavra dialética é o ponto-chave de aproximação, né?
pensar uma dialética de uma forma que apresente uma densidade e uma possibilidade para reflexão, para o pensamento, que ultrapasse um pouco aquele joguinho simplório de tese, antítese e síntese, né? Mas que constitua um movimento de maior envergadura. O Antônio Cândido, me parece que ele era um dialético assim, de primeira linha, e é isso que eu acho que cria uma aproximação possível, muito consequente com a coisa do Benjamin, desse par Benjamin Adorno, que eu não sei por que as pessoas ficaram com tanta antipatia com Adorno, sinceramente. Uma coisa que eu acho que os críticos do Adorno não levam em conta nessa dicotomia que eles querem construir entre o Adorno e o Benjamin, é o fato de que o Adorno foi, no corpus do seu pensamento, decisivamente influenciado pelo Walter Benjamin, em especial pela tese de docência do Benjamin, a origem do drama barroco alemão. Desculpem se eu continuo insistindo em usar a tradução do Rouanet. Eu acho, e o Adorno nunca escondeu isso, nunca dissimulou isso. O Adorno foi quem mais estimulou e sustentou a perspectiva de o Benjamin fazer o trabalho das passagens como o grande trabalho filosófico da vida dele, né? Agora, existem esses pontos de implicância o tempo todo, né? Quer dizer, o Adorno preferia, no século XIX, entrar por uma Mallarmé, por exemplo, né? E o Benjamin, e isso é uma qualidade extraordinária do Benjamin, ele prefere ir nessas zonas como a do Baudelaire, por exemplo, né? Que é mais sujo, né, num certo sentido, mais tingido, né? O Adorno tem uma coisa de um certo purismo na estética dele, acho eu, né? E aí aparecem toda hora pontos de divergência, mas eu acho que naquilo que se refere ao princípio mais fundamental do projeto filosófico do Benjamin, o Adorno tentou de todas as maneiras, no período do exílio, sustentar a chama desse projeto, né? O Benjamin fala em produzir o trabalho das passagens em francês, o Adorno vem imediatamente e fala, não, isso tem que ser produzido em alemão. Um trabalho dessa magnitude de filosofia no século XX, você não pode sabotar a língua alemã e não redigi-lo em alemão. E agora havia uma coisa, né, que era aquelas circunstâncias todas da vida do Benjamin nos anos 30, né, que o trabalho ia e vinha, né? Imagina, ser o Walter Benjamin naquela Paris dos anos 30, entendeu? Com o sapato furado e a gola do paletó cheia de fiapo. Não era mole, né? Um pouco na indigência que a gente está na véspera de viver aqui no Brasil, né? Existe uma coisa, quer dizer, a prática política no nosso mundo, e acho que o germe disso aparece bem lá atrás, ou talvez o Benjamin está considerando talvez aquilo que ele chama de pré-história disso, desde a sua investigação do Barroco. A prática política ela se regula, e não é de hoje, pela lógica do mercado, né? Ela se oferece para nós segundo a lei da concorrência. Quer dizer, na verdade, cada candidato, cada partido, se é que isso ainda existe, ele se oferece para nós como produto, né? Como rede de serviços, né? Então, nesse sentido, é fundamental que um destrua o que o outro fez, né? E isso diz respeito à própria lógica de sucessão, o modo como a mercadoria se oferece em sucessão no mercado. Quer dizer, os fluxos da mercadoria, ele implica a produção do desgaste do modelo anterior para me obrigar a retornar ao mercado para comprar o modelo atual, que no fundo tem nada de diferente do modelo anterior, né? Assim, então você vai construindo um jogo
A própria prática política, no âmbito, inclusive, das instituições, ele vem seguindo esse princípio lógico. Ele é atravessado por uma produção de desgaste, entendeu? Que visa colocar no centro da cena, como produto, né, a prática que está aí na cena, né, a prática do momento, né, o político do momento. Olha a maneira como as pessoas estão discutindo essa coisa o caso Bolsonaro, como é que isso está sendo pensado em amplo nível. Lógico que eu não estou pensando numa zona restrita, como talvez a nossa aqui, né? Mero produto. Daqui a pouco tem outro produto no lugar, entendeu? Isso é uma produção de despolitização gigantesca. Quer dizer, e me parece que o Benjamin, na aproximação que ele faz com o Baudelaire, o próprio Baudelaire, é uma coisa recorrente no texto do Baudelaire. Se a gente lê o Baudelaire, a gente vê isso, que é o status de mercadoria que a poesia, que o poeta passa a ter que cumprir, né? Aquela aproximação dele, o modo como aparece a imagem da prostituta na poesia do Baudelaire, por exemplo, né? Esses núcleos temáticos do Baudelaire, que ele fica entre os restos, as franjas residuais que estão como lixo, né, num certo sentido, na borda desse circuito. Quer dizer, e o reaproveitamento que ele faz disso. É aí que reside a sobrevivência. E quando eu estou usando a palavra sobrevivência, eu estou pensando no Warburg, estou pensando no tipo de uso que o Didi Uberman faz dela, e alguns pensadores italianos, da pesada, inclusive o Pasolini, como cineasta, faz uso do mesmo termo, num sentido que tem um parentesco, uma afinidade enorme, a sobrevivência do lirismo, né? É onde o lirismo consegue recolher material para ele sobreviver. É no lixo, é o trapeiro. São aqueles temas que o Benjamin desenvolve de uma forma maravilhosa, né, no texto. No meu doutorado, eu estudei acho que vocês devem conhecer, uma escritora brasileira chamada Hilda Hilst. E eu estudei um romance dela, meio indefinido os gêneros, né, que chama Cartas de um Sedutor, que é da dita fase pornográfica da Hilda Hilst. E o livro é composto, na verdade, ele é uma espécie de várias antologias, né? O romance se dá como várias antologias de um sujeito chamado Stamatius, que é um escritor, ele era um burguês, e ele larga a vida e vai para as ruas. E ele vive com uma mulher analfabeta chamada Eulália, e ele começa o romance indicando para a gente as fontes de leitura dele. Ele fala que tudo que ele lê, ele acha no lixo. E ali tem Karl Marx, tem Kierkegaard, tem A Morte de Ivan Illich, tem não sei quantas mil cópias do Capital do Karl Marx, da Bíblia. Junto com isso, ele encontra relíquias da Igreja Católica, algumas estátuas do século XVII, e, portanto, para ele, aquilo é um tesouro, né? O tesouro está ali no lixo. Mas a Eulália, que é a mulher analfabeta que convive com ele, olha para tudo aquilo, para todos aqueles livros, aquelas obras de arte que estão ali no lixo, junto com um dejeto humano, ironicamente com uma caceta de rosa plástica. Ela olha para tudo aquilo e vê como lixo, né? Então eu acho que tem, eu não sei, mas eu acho que tem no olhar do Benjamin também, no olhar do Benjamin para o poeta, é o poeta que vê aquilo como uma aura, né, ainda resistente, aquilo como uma ruína que ainda pode preservar alguma coisa, ou pode nos levar para alguma coisa, né? Enquanto a mulher analfabeta percebe aquilo simplesmente como lixo, né, como perda de tempo. Ela fala, para de se voltar para essas coisas, vem aqui, vamos transar, vamos cozinhar alguma coisa que a gente acha aí no meio. É melhor a gente achar comida no meio disso aí do que propriamente esses livros e tal. Então, eu acho um romance extremamente provocativo
e que lê o Benjamin numa espécie de paródia também, assim, né? Ou radicalizando as imagens do Benjamin, ligado ao Baudelaire, o trapeiro, o chifonier, né? Como o Benjamin escreve. Muito legal, muito legal. E uma coisa a acrescentar, você chamou a atenção para uma coisa, esses resíduos da aura no Baudelaire. Eu acho que, por exemplo, o Didi Huberman, ele vai ir na aura exatamente no modo como a aura é trabalhada no Baudelaire, não como ela é trabalhada, por exemplo, no texto sobre a fotografia ou no outro sobre a arte reprodutiva. Da minha perspectiva, porque ele está lendo o Baudelaire, ele está dizendo o seguinte: a aura sobrevive no Baudelaire como fantasmagoria. Não, pegando uma questão que tanto você, Marcelo, quanto o Diogo colocaram, eu peguei aqui o livro das passagens, a questão do que o Diogo chamou do contextualismo, né, de uma visão contextualista que ele critica, e faz muito sentido para mim o que ele falou. E tem um trecho em que o Benjamin, isso está no caderno J, na minha versão, na página 412, ele diz que é muito importante que o moderno em Baudelaire não apareça sozinho como marca de uma época, e sim como uma energia, graças à qual esta época se apropria imediatamente da antiguidade. Eu acho que é uma boa ilustração dessa crítica que o Diogo colocou, da forma que eu entendo. Me corrija se eu estiver errado, Diogo. E outra coisa que eu ia fazer é levantar uma pergunta, já que a gente entrou um pouco na questão da aura. No livro das passagens há uma referência à aura também, e eu acho interessante esse deslizamento do conceito de aura que está no texto da obra de arte, né, da reprodutibilidade, e quando o Benjamin remete à aura para pensar, inclusive, a questão urbana, que ele diz que a aura é o dom que as coisas têm de revidar o nosso olhar. Ele faz aquela comparação entre aura e rastro, que eu acho belíssimo e que é uma questão que tem me interessado particularmente. Aí eu queria saber como é que vocês pensam esses, vamos chamar aqui de contornos semânticos do conceito de aura, e se vocês percebem uma complementariedade ou um aprofundamento dessa definição trabalhada no texto da obra de arte para aquilo que ele vai discutir no livro das passagens. Vou procurar aqui um poema do Baudelaire, muito provocativo, que eu quero achar aqui qual é exatamente, do poeta que tropeçou na calçada. Ele vai colher a ideia de perda da aura exatamente nessa passagem do Baudelaire, né? O poeta leva um escorregão, toma um tombo, entendeu? Cata um cavaco, passa uma vergonha, um vexame, perdeu-se a aura do poeta ali. Isso na verdade, faz remissão, eu acho, só para abrir o problema, né? Eu não vou nem me alongar muito nisso, não, porque senão vai ser terrível, assim. Mas isso faz remissão a muita coisa, né? Quer dizer, o primeiro momento em que isso se formula de uma maneira muito, muito direta está lá no Hegel, na coisa da estética do Hegel, quando ele diz que a gente não, na impossibilidade de se ajoelhar diante daquelas estátuas maravilhosas, a gente passou a considerá-las como belas, né? Então você tem o problema da estética que se coloca, e a estética, ela tem uma questão problemática, eu acho. Eu acho que eu estou fazendo a moldura básica a partir de onde eu tento considerar a questão da aura, né? Ela tem um problema básico, porque ela sempre há uma... Eu costumo, para uso pessoal, fazer uma distinção entre estética e o estético propriamente dito, né? E eu acho que a aura, ela sempre tem essa ambiguidade possível dentro do pensamento do Benjamin. Os usos que ele faz dela, que eventualmente são contraditórios, né? Enquanto estética, a aura, ela tem uma dimensão ideológica. E eu acho que é
onde o conceito de aura é mais consequente, na minha opinião, em que ela constitui muito mais um traço da recepção do que da obra. Então, nesse sentido, ela é um traço da estética e não do estético, né? Quer dizer, ela tem qualquer coisa que eu diria, ela faz eco, de alguma maneira, ao fetichismo com que as culturas, toda cultura, tende a tentar capturar a obra de arte, né? Quer dizer, aquela potência exatamente situada naquele núcleo nonsense da obra de arte, a cultura tenta tamponar esse núcleo nonsense, né? Determinando uma gaveta para aquilo ali. Isso é aurático. Isso é aurático, né? A consideração da obra de arte, as impregnações, por exemplo, no nível. Toda a problemática da aura, como ele discute ela, acho, na obra de arte, na reprodutibilidade técnica, ela aponta para esse status, essa transfiguração da aura antes religiosa, mágica, em torno do objeto de arte. Ele desloca ela, ele chama atenção para uma outra dimensão aurática, que é a do documento histórico, que os historiadores têm uma relação quase fetichista com o documento. Isso é uma provocação para o Diogo. Eu acho que ele pode desenvolver isso melhor que eu. Ele tem instrumentos para desenvolver isso melhor que eu. E tudo isso é fetichizado na constituição da mercadoria obra de arte como obra única, de um lado, né? E agora, o que o Adorno chama a atenção? Quer dizer, porque o Benjamin, na obra serializada, essa diluição do custo, ela mata o sentido aurático de propriedade, de posse desse objeto, né? E coloca e libera a dimensão, digamos, significante da obra. Quando eu falo em significante, eu estou pensando no Lacan. É alguma coisa que tem que ser abordada muito mais pela via do estético do que nos termos em que o signo se constitui no Ferdinand de Saussure, tá? Quer dizer, ele traz sempre com ele, o significante nesse sentido, alguma coisa do traço, né? Alguma coisa que o Lacan diz que é uma rasura sobre algo, mas de um algo que é faltoso. Perceba, né? O alcance disso é bastante complexo, né? Mas, enfim, e existe uma outra dimensão da aura, quer dizer, que é aquilo que na definição que o Benjamin dá, e ele dá, e eu acho que a gente tem que levar isso em conta e considerar isso com cuidado, o que eu tento fazer entre o Kant e o Hegel, sem dúvida com alguma presença ali dessa problemática do significante, conforme eu acabei de anunciar, ele define a aura diante de um objeto natural, né? Ele vai dizer que ele coloca como a sombra que uma árvore produz. Então tem toda uma relação de contemplação com a figura da natureza. Então, no sentido do estético, no sentido daquilo que informa a contemplação estética, isso tem a ver com a experiência, né? No sentido de que essa aproximação de algo distante, né? Eu vou parar por aqui, porque senão uma o observação. modo de argumentar isso agora seria um pouco. Eu não teria condição de argumentar isso fora do Lacan, e eu não quero ficar entrando com o Lacan aqui agora, não, que eu acho uma sacanagem com as pessoas. Eu estava procurando justamente esse poema, achei o outro sobre a aura, né, a aurora celeste do Baudelaire, né, se dirigindo à aurora celestial, a aura. A tua figura mais clara, mais rósea e mais canto, dança incessante e mental no lixo das minhas orgias.